Mas a gente que sabe o que acontece após a partida, a gente tem que ser mais sereno. Não que nós não vamos chorar na partida de um ente querido nosso. Eu não teria problema de chorar e que as pessoas estivessem me olhando. Ah, mas tu não é espírita? Sim, eu sou. Mas eu estou chorando porque ela partiu, a saudade que vai ficar, mas eu sei que ela vai continuar a viver. Eu sei que um dia eu vou encontrar com ela. Assim somos nós com nossos filhos, os nossos parentes. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. E a doutrina espírita esclarece muito bem, seja pela parte filosófica, seja pelas cartas de psicografia. Chico foi um exemplo. Consolou muitas e muitas mães que pensavam em suicídio, pensavam em se vingar da pessoa que matou o filho, e os filhos voltavam dizendo: não faça isso, continue a viver, perdoe quem me tirou minha vida, porque a pessoa que tirou a minha vida é a pessoa que criou mais débitos para ela mesma. Então a natureza, a lei da causa e efeito, já vai ensinar ela. Não precisa desejar o mal. Claro que é difícil, né? Você olhar para uma pessoa que tirou a vida do teu filho, ou da tua filha, ou de um parente, e perdoar, não é algo fácil. Não vou fazer aqui proselitismo dizer que não, todo mundo tem que perdoar, porque não é fácil. É difícil. É um caminho que você tem que fazer e percorrer você mesmo. Ninguém vai fazer por você. Mas é o melhor caminho para o teu filho, para a tua filha, para o teu parente, para o teu esposo, para a tua esposa. Se alguém um dia cometeu um crime que tirou a vida, entre aspas, né? Tirou ela do corpo, é a melhor coisa que tem. Todos eles falam nas cartas psicografadas e pedem para perdoar. Esquece, deixa, perdoa. Jesus fez isso. Se vocês pegarem o Evangelho, ele passou perdoando. E na hora do momento da crucificação, ele perdoou. Eles não sabem o que fazem. O que era aquela morte para ele? Nada. Não tem vida após a morte? Não tem a continuidade? Para ele não era nada. Ele sabia que ele ia sair dali, ele ia retornar de onde ele veio. Ou seja, findou-se a missão dele, que era instruir a gente. Ele morreu pela ganância do homem, pela inveja do homem, pela religião que matou ele. Quem eram os fariseus? Eram os doutores da lei, entre aspas, de Moisés, etc. Eram religiosos. Tacaram ele na cruz, que era o lugar onde se matava bandido. Os romanos faziam. Ou às vezes eles viravam de cabeça para baixo, ou eles crucificavam como a gente conhece, ou viravam de cabeça para baixo. Eram duas formas que eles pregavam as pessoas. Era um lugar... Aí uma vez eu lembro que tinha uma história que falava sobre isso, sobre Jesus, da morte de Jesus. E as pessoas, mas é que Jesus morreu por nós, né? Eu diria, ele morreu por nós no sentido que nós é que matamos ele. Ele não se suicidou-se por nós. Nós é que matamos. Porque na época a gente não entendia o que ele dizia, que era esse perdão que eu falo. Esse amor ao próximo. E ele falava do mundo espiritual. Ele passou todo o evangelho ali, se vocês forem ver, falando da vida após a morte, da continuidade da vida, que nós temos que louvar pela vida. A doutrina espírita só veio ressaltar aquilo que Jesus já havia dito, só que a gente havia esquecido. Existe. A vida continua. Essa vida nós temos que tentar fazer ela a melhor possível aqui, porque, que nem eu falei antes, a tua mente é que vai determinar
Como é que vai ser a tua entrada no mundo espiritual? Por isso que a gente tem tanto medo de morrer. E a gente, de vez em quando, faz umas coisinhas fora dos eixos. Eu sei que eu não sou perfeito. Estou aqui em cima, mas eu não sou perfeito. Tem vezes que eu me pego assim, com uns pensamentos assim, fora dos eixos. Aí eu tenho que me voltar, mas isso aí faz parte. É a reforma íntima. É o combate de si mesmo. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Não é o ele, ela, não. É nós. É você mesmo. É o teu pior inimigo. Você se boicota, você não se esforça, você continua fazendo coisas erradas. Não é o outro que é mas eu estou atrás do Marcelo, foi Marcelo que me levou para... Não, Marcelo pode até ter me convidado, mas quem é que foi? Quem é que decidiu ir atrás do Marcelo? Eu. O Marcelo também está errado, mas eu estou junto. Não posso olhar para ele e dizer que ele é o culpado. Então, essa é a nossa tarefa. Por isso que a gente tem que preparar os nossos filhos, os nossos amigos, nossos parentes, para a entrada no mundo espiritual.